Josué, capítulo de número 1. Josué, facinho de achar. Josué, capítulo de 1. Versículo de número 6 em diante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo: esforçar é conquistar a minha vitória. Quando nós observamos dentro da palavra de Deus algumas instruções que Deus dá aos seus servos, nós podemos observar que sempre Deus, Ele traz uma palavra de confronto, Ele traz uma palavra de firmeza e também Ele traz uma palavra de esperança. Quando nós observamos a vida de Moisés dentro da Sagrada Escritura, nós podemos analisar que Moisés ele foi levantado por Deus desde o princípio da sua criação. Porque quando Deus colocou Moisés para libertar o povo, Deus colocou Moisés num objetivo certo, de manifestar a grandeza de Deus. E Moisés foi levantado por Deus, e realmente ele trouxe da parte de Deus as suas manifestações, as manifestações de um poder sobrenatural. Manifestação é esta que todo o Egito se encurvou diante da soberania de um só Deus, o Deus grande eu sou. Então Deus foi com Moisés, e Deus tinha feito a promessa na vida de Moisés, que libertaria o povo, e assim conduziu o povo para a terra de Canaã. De fato libertou-se o povo, mas a caminhada para Canaã se deu-se pela vida de Josué. Josué foi levantado por Deus de fato. Josué, assim que foi o sucessor de Moisés, entendeu que era a grande responsabilidade de assumir a liderança, de assumir a responsabilidade de levar o povo para a terra de Canaã. Aí você vai observar que no livro de Josué, Deus começa a falar com ele. Deus começa a dizer no versículo do capítulo 1, que Moisés, o servo de Deus, foi morto, estava morto.
Agora, a responsabilidade era de Josué. E Deus falou: Moisés está morto. A responsabilidade é tua agora, Josué. Josué outrora chamava-se Oséias, e assim Moisés mudou o nome para Josué, porque Josué significa Deus é a salvação. Observamos que Deus começa a dizer para Josué: Josué, olha, você vai levantar agora e você vai passar o Jordão. Passar o Jordão tem a sua tipificação, quer dizer, é passar para uma nova etapa, uma nova vida, um novo objetivo. E nossas vidas são assim, a cada dia é uma nova etapa. O dia que se passou ontem, automaticamente não se passará mais, óbvio. Mas nós temos que entender que as nossas vidas são feitas por etapas, e nessas etapas nós temos que ter a sabedoria, o discernimento de a cada dia de vencer, porque nós temos a marca da promessa, é vencer e vencer, e pronto, acabou. Mas nos caminhos há percalços. No nosso dia a dia haverá momentos de fraqueza, sim. No nosso dia a dia haverá momentos que podemos até desistir, de fato. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Deus que está falando com Josué, não é um ser humano, é Deus falando com Josué, é Deus dizendo para Josué: Josué, é o seguinte, esforça-te. Aqui me chama a atenção porque é Deus falando. Deus poderia muito bem dizer para Josué: Josué, é o seguinte, olha, daqui para frente vai ser moleza, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo, mas pode deixar comigo, porque você vai ficar numa boa, você estará sempre em vitória, você não precisará mais de preocupar. Não foi isso que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés no sentido assim: ei Moisés, esforça-te. Deus estava falando para Josué de fato: olha Josué, para você entender que a vida daqui para frente, diante desse povo, você vai ter que ter uma carga maior daquilo que você tinha. Ou seja, você vai ter que ter uma força maior do que você tinha. Porque eu quero dizer que você tem que esforçar e ter de bom ânimo, porque a jornada vai ser árdua, mas esforça-te. Aqui me chama a atenção, por quê? Porque na nossa vida sempre teremos que nos esforçar. Na nossa vida sempre temos que banar a poeira, levantar a cabeça e dizer: eu tenho que lutar. Eu não posso me entregar. Você não pode se entregar a essa situação. Você não pode se entregar a essa adversidade. Em Provérbios capítulo de número 24, versículo 10, se você abrir aí, você vai entender que o Salomão vai dizer: ei, se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ora, Deus jamais nos isentou da adversidade. Deus jamais nos carimbou dizendo que não passaríamos por dificuldades. Não. Mas uma coisa Ele nos aconselha, é Deus aconselhando Josué: esforça-te, esforça-te. O inimigo vai fazer de tudo para você se esmorecer. O inimigo vai fazer de tudo para você ser sucumbido por essa circunstância. Mas há uma voz que ecoa lá do céu para a minha vida e para a sua vida: esforça-te, tenha força, pede Deus, não desista, levante a cabeça. Mas pastor,
essa mensagem para mim, eu tenho que me esforçar. Sim, você tem que se esforçar, porque Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você. Mas pastor, eu sempre escuto isso, que Deus tem vitória para mim, e até hoje a minha vida não mudou. É por isso que Ele está dizendo novamente para você: esforça-te. Por quê? Porque é no seu esforço que a bênção vai chegar na sua vida, é no seu esforço que a porta vai se abrir. Mas você não pode se esmorecer, você não pode se deixar pela circunstância, você não pode deixar-se pela adversidade. Você tem que entender que é Deus que está falando com Josué. Josué, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas vou te dar um conselho. O quê? Esforça-te. Hoje, meu irmão, torna até redundante o que eu vou dizer, mas eu vou dizer: hoje, se nós não nos esforçarmos, seremos totalmente tripudiados pelas circunstâncias, porque a cada dia o inimigo tenta derrotar você, a cada dia o inimigo tenta colocar em você numa situação precária, uma tristeza, uma angústia. Aí Deus começa a dizer, no versículo de número 7 de Josué capítulo 1, Deus começa a dizer: tão somente esforça-te. Se você observar no capítulo 1, você vai ver que é Deus dizendo para Moisés: esforça-te, tenha de bom ânimo, seja corajoso, vai, porque eu estou contigo, levanta-te. Olha só o conselho, o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus fala: eu sempre estarei contigo. Mas mesmo Deus ao meu lado, eu tenho que me esforçar. Agora nós temos uma falsa ideia que se Deus está comigo, nada vai acontecer. Aonde, meu irmão? Se Deus está comigo, a vitória é certa, e eu vou cruzar os braços e pronto, acabou. Aonde, meu irmão? Esforçar é você esforçar a manga da camisa. Esforçar é você, meio da luta, levantar a cabeça e dizer: eu vou, porque eu sei que a vitória é minha. Oh, aleluia. Alguns dos exemplos que nós podemos citar aqui, que você sabe de só corteado, é que quando Davi percebeu que havia um homem afrontando Israel e o Deus de Israel, Davi entendeu que naquele esforço que ele tinha que ter para enfrentar aquele filisteu, ele tinha que entender que Deus estava com ele, mas ele tinha que se esforçar para obter a vitória, porque não foi fácil. Ele teve que levantar e dizer: olha, eu vou lutar contra este homem, mas uma coisa eu tenho a certeza e tenho a convicção, que a vitória já é minha. Quando Deus fala para você se esforçar, você tem que perceber que a vitória já é sua. Você não está acreditando, mas vou repetir. Quando Deus fala para você se esforçar, é porque a vitória já é sua. E quando eu percebo que a vitória já é minha, eu tenho que levantar a cabeça. Levantar a cabeça e dizer: olha, eu vou enfrentar essa circunstância, e eu sei que não com as minhas habilidades, não com o meu intelecto, não com as minhas próprias forças, mas Deus vai me proporcionar essa grande vitória, porque eu acredito que Deus já me deu a bênção. Agora eu percebo que Deus, ele começa a dar conselho a Josué, dizendo: então somente esforça-te. Aí você vai perceber que no versículo de número 8, eu estou falando de Josué capítulo 1, versículo 8, você vai perceber que começa a dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Sabe o que Deus está dizendo? Assim como Moisés falou com você, que você tem que meditar na lei, que você tem que meditar na palavra. Para quê? Porque meditar
é você se aperfeiçoar cada dia mais. Meditar é você se apoderar naquilo que você tem. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, meditar é sempre você alimentar a sua força. Moisés, Josué, meditar quer dizer sempre você colocar ânimo aonde não tem. Sabe o que isso quer dizer? Que diante da adversidade, o inimigo vai fazer de tudo para você desacreditar. Diante das circunstâncias, o inimigo vai fazer de tudo para você colocar em xeque a promessa de Deus. Será que Deus tem essa vitória para mim mesmo? Será que Deus tem essa bênção para mim mesmo? Essa circunstância está mostrando ao contrário. Por quê? Porque o inimigo sempre vai colocar uma dúvida no seu coração para você desacreditar da promessa que ele tem sobre a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: meditar é simplesmente você entender que Deus sempre terá vitória para você. Não importa a circunstância. Levanta sua mão direita para o céu, assim. Levanta sua mão direita para o céu. Eu quero profetizar nesta noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra do Senhor está sobre a sua vida, está revigorando, está dando força para você. Se você acredita nisso, se você acredita nessa palavra que Deus está dando força, revigorando a sua força, a sua fé, se você acredita nisso, pega isso em nome de Jesus, guarda no seu coração, porque nesta noite Deus está marcando a sua vida com vitória, Deus está marcando a sua vida com a bênção. Se você acredita nisso, diga glória a Deus, diga aleluia. Agora eu entendo aqui que meditar é entender que eu tenho que colocar a palavra de Deus sempre no meu coração, sempre na minha vida. A pergunta é: o inimigo, quando foi tentar Jesus lá em Mateus capítulo 4, ele foi com o princípio de uma palavra. O inimigo começou a dizer: ei, tu és filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Tu és um filho de Deus. Mas Jesus ó diz: ei, Satanás, também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Pastor, o que isso quer dizer? Que diante da adversidade, você tem que usar a palavra de Deus em seu favor. Você tem que usar a palavra de Deus para te dar ânimo, para te dar força. Você tem que usar a palavra de Deus para dar combustível na sua fé, para você entender que Deus tem as grandezas dele sobre a sua vida. Porque se você perceber, pastor, hoje eu estou angustiado. Mas o que a palavra do Senhor fala sobre angústia? Salmo de número 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Pastor, eu estou com medo. O que a palavra do Senhor fala em questão de medo? Salmo de número 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Pastor, eu preciso de um refúgio. O que a palavra do Senhor fala a respeito do refúgio? Salmo de número 46: Deus é a nossa luz, ou seja, Deus é o nosso socorro. Ou seja, Deus é o nosso socorro bem presente, o quê? Na angústia, porque o nosso Deus é o Deus do refúgio. Aí quando eu percebo que Deus, Ele me alimenta com a sua palavra, eu tenho que me fortalecer cada dia mais. O que você está enfrentando? Qual a arma espiritual você está enfrentando essa circunstância? Qual a palavra, pastor? Eu não estou vendo socorro nenhum. Pastor, eu não estou vendo saída nenhuma. Mas o que a palavra do Senhor fala a respeito do socorro? Salmo de número 121: eleva os olhos para os montes,
E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu percebo a respeito do socorro. Por quê? Porque o socorro vem do Senhor. Quando Deus estava falando para Josué, Josué, medita na lei. Deus está dizendo, Josué, porque você vai precisar dessa lei. Porque quando o inimigo vier, quando a circunstância vier, você vai usar essa lei. Você vai colocar essa lei em prática. A palavra de Deus não é simplesmente um livro fechado ou aberto. A palavra de Deus é viva. É como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ou seja, é uma palavra que tem poder. É a palavra que tem notória. Mas para que eu uso a palavra de Deus? Por que eu medito na palavra de Deus? Qual é o respaldo que eu tenho? Você não está percebendo a respeito do qual o significado da palavra. Você não está percebendo a respeito daquilo que Deus tem. Mas pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não tenho força. Em Isaías capítulo 40, no versículo 31. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu tenho a palavra ao meu favor. Meu Deus do céu. Eu tenho a palavra ao meu favor. E Deus está dizendo para Josué, Josué, medita nessa lei. Josué, pega essa lei, medita nessa lei dia e noite. O salmista diz em Salmo 1, o prazer que ele tinha era meditar na lei dia e noite. Porque quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a criar uma força. Tem muitos crentes anêmicos, com anemia. Sabe por quê? Porque não estão amparados, não estão respaldados na palavra de Deus. A palavra de Deus, que é substância, que é o mocotó. A palavra de Deus é que a sustentação, que é um pilar da vitamina A, B, C e D. Por quê? Porque a palavra de Deus é que vai revigorar as suas forças. E Deus está dizendo para Josué, Josué, é o seguinte, medita, porque você vai ter que se esforçar. Você vai ter que ter um bom ânimo. Você tem que levantar, porque eu estou ordenando, Josué, esforça-te. Pastor, mas o senhor não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que. Ei, pastor, eu não sei. É interessante que quando Deus estava dizendo para Josué, Josué, sede forte, ou esforça-te. Mas para ser preciso aqui, é usar essa palavra forte. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, é o seguinte: você tem que ser forte nos seus braços. Você tem que ser forte nos seus movimentos, no seu corpo. E quando Deus disse para Josué, Josué, seja corajoso, Deus está dizendo, Josué, fica firme, firme nas suas pernas, porque você precisa estar firme diante da circunstância, e não titubear, não se balancear, não duvidar, mas estar firme. O que eu aprendo nas lições que Deus deu para Josué é que, Josué, desde o princípio que você estava com Moisés, você se esforçou e continuará se esforçando, porque foi Josué e Caleb, dentre os 12 espinhas, Josué e Caleb tiveram uma ideia diferente daqueles 10, porque Josué teve a ideia dizendo, vamos possuir a terra, porque a terra já é nossa, a terra é nossa, toda promessa que Deus faz na sua vida, já está passado um testamento
que é sua, e pronto, acabou. Ninguém pode revogar, ninguém pode tomar. Lá no mundo espiritual já está decretado, a vitória já é sua. Aí Moisés percebeu isso, Josué percebeu, Caleb percebeu, dizendo: vamos possuir, vamos possuir. Eu entendo que quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, eu não começo a criar uma falsa esperança, mas eu começo a criar convicção. Pastor, o que é convicção? Convicção é a certeza daquilo que eu fui ensinado. Convicção é a certeza daquilo que é preposto. Convicção é a certeza daquilo que está na minha frente. Eu não posso estar alienado às fraquezas, porque o meu corpo, o meu organismo sente todas as minhas emoções da minha alma. Mas eu tenho que ter a convicção que Deus sempre dará o escape, Deus sempre dará para mim a vitória, Deus sempre dará para mim o refúgio, o socorro. E eu percebo que eu tenho que fazer como Joel. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 3, versículo de número 10. Você vai perceber que Deus dá uma mensagem para Joel, que é o nosso tempo, é a mensagem para nós. Joel capítulo 3, versículo 10. Você vai perceber que Deus coloca na vida deste povo um segmento de uma convicção do quê? Para que eles possam ou pudessem entender que é tempo de lutar, é tempo de quê? É tempo de colocar em prática o quê? Aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus trouxe na vida de cada um. Aí em Joel capítulo 3, versículo 10, você vai perceber que o profeta começa a dizer assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco que eu sou, não, que eu sou forte. Oh, aleluia. É tempo de batalha espiritual, é tempo de você reerguer. Diga ao fraco que eu sou forte. Entenda aqui que essa maneira que Deus colocou aqui para o povo era uma maneira que o povo estava totalmente afastado, totalmente limitado ao poder de Deus. Aí Deus coloca uma promessa de restauração, e nessa promessa de restauração Deus coloca a seguinte afirmativa: as espadas, as foices, porque são instrumentos de batalha, são instrumentos de armas. Aí Deus coloca: ei, diga ao fraco que eu sou forte, porque é eu que estabeleço as minhas batalhas para as vitórias. Agora percebe que, fazendo esse paralelo aqui, eu vejo que na caminhada com Josué, Deus colocou esses conselhos para que ele pudesse estar sempre firme, sempre inabalável na sua fé, e entender que Deus ia dar a vitória. E assim Josué foi conduzido rumo à vitória, e foi dado a vitória para a vida de Josué. Mas foi fácil? Não. Mas uma coisa foi dita: esforça-te. A pergunta é: qual o conselho que você tem de Deus para a sua vida? Você não tem que viver só num mundo da utopia, fantasia. Você tem a promessa de Deus, mas as promessas de Deus são condicionadas no sentido de você lutar por elas. As promessas de Deus são infalíveis? São,
mas eu tenho que entender que eu tenho que fazer a minha parte para conquistá-las. E fazendo isso, eu tenho a certeza que Deus está sempre ao meu comando. Mas Jesus sempre nos ensinou a vencer, nos ensinou a ser pessoas audaciosas, no sentido de que? De conquistar a bênção, de conquistar a vitória. Agora, o que eu tenho que ter na minha vida espiritual, é o que? É que Deus é que concede a vitória na minha vida, no meu sentido, do meu esforço. Você começa com um propósito de papo. O que diz em Lucas capítulo 18? Deus fala a respeito de uma parábola, o dever de orar e nunca se esmorecer. Deus fala a respeito de uma viúva que ia na casa de um juiz iníquo, que não temia Deus, não respeitava homem algum. Mas aquela viúva foi lá, bateu na porta dizendo: julga minha causa. Aquele no primeiro momento o juiz olhou dizendo: eu não vou julgar a sua causa. Então ela foi embora, mas no outro dia ela retornou na casa do juiz, bateu na porta dizendo: julga minha causa. E aquele juiz olhando para aquela mulher dizendo: eu não vou julgar a sua causa. Mas pela insistência e pela perseverança dela, aquele juiz não aguentou mais e disse: olha, eu vou ter que julgar a causa dessa mulher, porque essa mulher está me oportunando muito, eu tenho que julgar a causa. Aí Jesus faz a alusão: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Eu entendo que meditar na palavra de Deus é criar em mim uma convicção verdadeira. E a pergunta que eu faço no seu interior: qual é a convicção que você tem para com Deus? Qual é? Será que é mais um culto de uma quarta-feira? Será que é mais uma noite que você está na casa de Deus? Qual é a convicção que você tem? É você ser revelado e já anotar não sei quantas revelações que você tem na sua agenda? Qual é a convicção que você tem? Você pisar aqui meramente num tapete que no mundo espiritual tem a sua significância? Mas qual é a convicção que você tem? Deus fala para Josué: Josué, medita. Não é simplesmente meditar por meditar, mas meditar é ter uma convicção certa. Por isso que em Eclesiastes, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz assim: ó, trago na minha memória o que me pode dar. Peraí, como que eu posso criar uma esperança nesse mundo caótico? Como que eu posso criar uma esperança na convivência, numa situação que está sucumbindo ou que está tentando esmorecer a minha vida? Aí eu crio por causa da palavra, porque eu me reporto na palavra. Eu me reporto o que a palavra do Senhor diz. O que a palavra do Senhor diz? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Qual a reportação, qual o respaldo que você tem na palavra de Deus diante da adversidade? O inimigo foi usar a Bíblia, foi usar a palavra, foi usar aquilo que estava escrito na tentação de Jesus. E talvez o inimigo falou na sua mente: que adianta você ir para a igreja? Talvez o inimigo falou na sua mente: o que adianta você estar dentro da igreja, recebendo a palavra, recebendo a revelação, sua vida não muda. É isso que o inimigo faz. Ele começa a usar a palavra em seu desfavor. Ele começa a usar a palavra para confrontar a sua fé, para confrontar aquilo que você às vezes está anêmico. Sede, pois, irmãos, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, sede, pois, irmãos, fortalecidos no poder. Vamos lá, para me terminar. Efésios capítulo 6, olha aqui, ó. Efésios capítulo 6, você vai perceber o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso.
Efésios capítulo 6. Olha só no versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Eu tenho que me fortalecer. Se fortalece em Jesus. Se fortalece. Se brinda a sua vida espiritual. Se fortalece. Quando o inimigo vier, você não. Deus tem vitória para mim. Mas como tem vitória na sua vida? Que está? Não sei. Deus tem vitória para mim. Deus tem bênção para mim. É dizer como o salmista em Salmo de número 23, versículo 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu não vou desanimar. Eu não vou deixar. Eu não vou parar. Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Oh, aleluia. Você pode levantar sua mão. Vai, você pode levantar sua mão e acreditar que Deus está com você. Então esforça-te, anima-te, fala para esta pessoa: esforça-te. Ah, pastor, não consigo não. Sou pessimista. Qual é a ideia do pessimista? Não é conquistar nada. Porque a ideia do pessimista é entender que tudo é impossível. E o que a palavra do Senhor fala em questão da impossibilidade? Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada é impossível em suas promessas. Qual o respaldo, qual a convicção que você tem na palavra? Não tente se ludibriar sua fé. Você chegar aqui, receber a revelação, receber a palavra, chegar lá fora, o inimigo roubar de si tudo e colocar um desânimo, tristeza. Não. Começa a fortalecer no Senhor. Ter respaldo, ter aquela perseverança e entender. Assim como Deus fez com Josué, Ele pode fazer na sua vida em nome de Jesus. O caminho é a campanha do caminho. O caminho o quê? Deus abrindo o meu caminho, Deus traçando as vitórias e trilhando as bênçãos sobre a minha vida. Agora eu entendo que a arca é a presença de Deus. Eu entendo que o sacerdote é aquele que está na frente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está confirmando os seus passos. Oh, aleluia. Você pode ficar em pé. Deus está confirmando os seus passos. Deus está confirmando os seus passos. Coloque isso na sua mente. Coloque isso no seu coração. Coloque isso porque Deus tem essa vitória para você. Deus tem essa bênção para a sua vida. Josué capítulo 1. Você vai perceber só Deus dando conselho para Josué. Deus falando para Josué: Josué, vai, esforça-te. Josué, vai, estou contigo. Josué, tem ânimo. Josué, não te mandei, rapaz? Levanta-te, vai. É Deus só falando isso com ele. Só falando com isso. Às vezes nós queremos ouvir só: Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção. Mas peraí, a princípio de uma bênção tem que ter as suas intuições. Tem que ter todo aquele aparato para quê? Para que as bênçãos se concretizem na sua vida. Coloca a mão no seu coração. Qual é a convicção que você tem? O esforçar é ter a vitória. O esforçar é ter a bênção. Santíssimo Deus, eterno Pai, eu oro a Ti nesta noite, mais uma vez.
Eu entendo, meu Pai, que precisamos a cada vez mais nos esforçar, a cada vez mais, ó Pai amado, entender que o Senhor tem vitória para conosco. E eu tenho certeza, meu Pai amado, que nós estamos debaixo da Tua graça e debaixo do Teu poder, e não vai ser demônio, não vai ser obra maligna quem vai impedir, porque estamos convictos que o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? As palmas do louvor estão bem fortes.